Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Que a paz do Mestre Jesus possa preencher o nosso coração, preencher os nossos lares, nesse momento que a gente tanto precisa de tranquilidade, de mansuetude, não é mesmo? E nós vamos falar na noite de hoje sobre o texto Vós sois a luz do mundo, tá? Que ele, na verdade, é uma fala de Jesus, logo após ele proferir as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, tá? E esse Sermão da Montanha, para aqueles que de repente não conhecem ou não lembram, o Sermão da Montanha, ele foi um discurso proferido por Jesus para a multidão que o seguia. Esse discurso foi proferido em Cafarnaum e tinha como objetivo levar conhecimento, como Jesus sempre o fez, levar conhecimento para aquela multidão, levar palavras, não só palavras consoladoras, mas aquelas que seriam muito necessárias para uma modificação dos corações naquele momento. E logo após, como a gente já falou, esse terminar de falar das bem-aventuranças, ele disse algumas palavras que nós vamos estudar hoje para ilustrar as influências que o cidadão do mundo que atingiu o seu grau de entendimento deve exercer em relação aos seus semelhantes. Foi uma complementação, uma forma, vamos dizer assim, de fechamento das bem-aventuranças. E para a gente começar a falar, antes de a gente começar a falar sobre esse trecho das bem-aventuranças, a gente vai mostrar o que usou para preparar o estudo da noite de hoje. O primeiro livro que nós usamos foi o Livro dos Espíritos, que é parte da codificação kardeciana e que o Pentateuco doutrinário ele é absolutamente necessário para qualquer estudo que nós façamos. Ele é a base para o nosso entendimento. Depois, nós também usamos como fonte de pesquisa O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boulberg, que é um livro excelente, que trata de cada bem-aventurança e é uma explicação bastante objetiva, bastante elucidativa, para que a gente venha compreender exatamente o que Jesus quis dizer para nós durante o Sermão da Montanha. E o livro que não poderia faltar, O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, também uma excelente obra, que trata das bem-aventuranças também. E para a gente começar o nosso estudo da noite de hoje, nós faremos uma leitura inicial desse livro do Rodolfo Caligares, O Sermão da Montanha, o capítulo se intitulado Vós sois a luz do mundo. E ele fala assim, ó: naquela manhã em que o povo se reunira para ouvir o Divino Mestre, os raios solares, surgindo no horizonte, iam inundando as bandas orientais com o resplendor de sua luz. E daí a gente já começa a perceber o cenário desse momento importante que Jesus falava à multidão. E continua o seguinte: a superfície tranquila do lago próximo refletia a cor rósea das nuvens matutinas. Pássaros cantavam docemente, esvoaçando entre as árvores, folhas e flores. Abrindo-se viçosas, pareciam sorrir a bênção de um novo dia. E aí, a gente pode parar para pensar nessa questão do novo dia com a boa nova. É um momento novo da gente refletir, um momento novo da gente aprender com Jesus. E Jesus, como declara aqui, fitou o sol nascente, ou seja, ele olhou para o sol nascente. Olha que imagem bela e profunda, porque o sol nascente indica para nós, simbolicamente, esse período de mudança, de um novo raiar, de um novo dia, de uma nova oportunidade, de um novo momento que se principia. E aí a gente pode associar também a ideia de que
Sabemos que a transição planetária se iniciou justamente com a vinda de Jesus. Esse foi o marco do início da transição do nosso planeta. E que agora nós estamos vivenciando esse período mais conturbado por conta das modificações necessárias para que o nosso planeta se transforme em um planeta de regeneração. E Jesus fitar o sol nascente é o princípio de um novo dia, é o princípio da nova era de regeneração. E continua: pousou depois o olhar sobre os discípulos que tinha perto de si e disse-lhe. Esse olhar compassivo de Jesus, esse olhar doce, esse olhar que não só olha, mas enxerga a essência. E ele fala o seguinte: vós sois a luz do mundo. E aí nós chegamos ao ponto do nosso estudo da noite de hoje, quando ele fala, vós sois a luz do mundo. E nós vamos estudar hoje o que ele quis dizer com isso. Como pode nós sermos a luz do mundo? A luz não era Jesus? Não era ele que era a luz do mundo? E aí vamos entender como que isso se processa. Qual é o significado dessa assertiva de Jesus? E para a gente começar, nós trouxemos aqui um trecho que está em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, e esse trecho se encontra nesse livro que eu li agora, do Sermão da Montanha do Caligares, e diz o seguinte, continuando as palavras proferidas por Jesus, diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A gente parando aí por enquanto, começamos a perceber nessa fala que edificar uma cidade, escondê-la sobre um monte, ou acender uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire, na verdade, são símbolos, metáforas para o conhecimento que a gente adquire. Para todo tipo de conhecimento, seja o intelectual, seja o moral, qualquer que seja ele. Todo conhecimento ele deve ser partilhado. Por isso que não se coloca uma luz, a iluminação interior, ela não fica só para nós. Ela deve ser partilhada, como ele continua, e dá luz a todos que estão na casa. Todos com quem a gente convive, seja uma convivência diária ou não, todos sofrem influência dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. E é importante que nós tenhamos essa noção, para que a gente mude bastante o nosso foco diante das situações que são chegadas até nós, para que a gente estabeleça uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir. E ele continua, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aí, nós nos remetemos àquela máxima que diz, fé sem obras é vazia. E sim, porque a gente ter fé, a gente ter a confiança, que é o que é a fé verdadeira, é a confiança, e nós não exercitarmos essa fé, levando esse amor ao nosso próximo, sem glorificar o nosso Pai, não há obras. Então essa fé ela é vazia porque ela é só minha. Então o que ela estaria acrescentando na minha vida enquanto ser universal, enquanto alguém que faz parte do todo? Não faria diferença. E esse que é o ponto muito importante, o ponto-chave do estudo da nossa noite de hoje. E dando continuidade, vamos refletir então quem somos nós. Se Jesus falou, brilhe a nossa luz, quem somos nós? E aí, nós somos, segundo a doutrina espírita, nós somos espíritos únicos, criados simples e ignorantes, para uma marcha evolutiva a caminho da perfeição. Deus nos criou perfectíveis, ou seja, todos nós alcançaremos um nível de perfeição
nós seremos espíritos puros. Que bom, não é mesmo? Que a gente vai chegar lá. Ainda estamos num caminho de aprendizado, um caminho bastante dificultoso ainda, bastante doloroso, mas a gente vai chegar lá. E como espíritos únicos, nós estamos, e criados simples e ignorantes, nós estamos nessa marcha evolutiva, nós estamos nesse processo de crescimento espiritual. E crescer dói, a gente sabe disso. Tanto é que quando a criança está no processo de crescimento físico, ela sente as dor, chama-se dor de crescimento, né? Ou seja, aquela dor para crescer. E o crescimento espiritual também é doloroso, mas ele é muito, muito, como a gente pode falar, recompensado na nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Somos espíritos imortais vivendo uma dentre sucessivas experiências na matéria, porque nós ainda precisamos reencarnar para poder aprender, para poder evoluir. Ainda é uma experiência necessária para a nossa evolução. Somos parte do todo universal. E aí se engana aquele que esquece ou que não sabe, ou que não tem menor questão de saber, que é parte do todo. Nós não estamos isolados no universo. Nós não estamos isolados nem mesmo dentro da nossa própria casa. Não é mesmo? Então, é preciso a gente entender, trazer para a nossa vida essa reflexão de que somos parte desse todo universal, para que a gente entenda qual é o nosso papel. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou encarnada? O que a minha vida material, o que a minha vida familiar tem para me dizer, para me ensinar sobre mim, sobre o que eu preciso ainda. E é muito importante que a gente entenda que é parte desse todo. Somos emanação do amor de Deus, e aí isso é muito, muito, muito importante que a gente entenda. Nós somos parte de Deus, porque somos sua criação, somos criaturas divinas. E como criaturas divinas, nós trazemos a divindade dentro de nós. Certo? Então, a gente não precisa se menosprezar ou achar que os nossos erros são situações permanentes, ou que os nossos sentimentos egóicos, como o egoísmo, a inveja, a ignorância, que esses sentimentos eles sejam permanentes. Não, eles não são, eles são transitórios. Eles são só parte do momento que a gente está vivendo, que cada um está vivendo, que cada um está num momento evolutivo. Enquanto emanações do amor de Deus, nós somos divinos, não é mesmo? Então, importante seja que nós nos vejamos assim, que somos parte do todo e somos parte do divino. E é importante, então, quando a gente fala que traz o divino dentro de nós, entendermos o que é a centelha divina. A gente ouve bastante esse termo nos estudos espíritas, nas leituras que a gente faz em casa. O que seria a centelha divina? Que nós fomos buscar para trazer. E Caibar Schutel, ele fala o seguinte, que todo ser carrega consigo uma centelha divina. A presença de Deus está em tudo e em todos. Bem, dessa afirmação do Caibar, a gente já pode depreender a ideia de que a centelha divina é a presença de Deus em nós. Como nós falamos anteriormente, somos parte do divino, temos a divindade dentro de nós. E essa parte divina de nós é a centelha, é essa potencialidade que a gente traz dentro. E dentro a gente fala espiritualmente. E Joana de Ângeles diz pra gente o seguinte: possuis o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantens manietado, o mantens preso, enjaulado, obscurecido, sem ensejar-lhe ação. E aí surge a questão do Cristo interno, que a gente vai estudar mais à frente. Então esse Cristo interno, ele é
a divindade, Ele é a centelha divina que nós trazemos. E Ele é muito poderoso, porque Ele é amor, Ele é Ele é todas as virtudes que nós precisamos ainda alcançar dentro de nós. Então nós já trazemos todas as potencialidades divinas dentro de nós. Cuidado que a gente não pode pensar, que vamos ser iguais a Deus, porque Deus, Ele é único. Mas nós podemos pensar, graças a Deus, que nós vamos chegar a ser como Jesus, espíritos puros. E aí nós vamos entender o porquê desse Cristo interno. E continua o seguinte, Joana: Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Então, quanta coisa boa que é a centelha divina. Quanta coisa boa que a gente já traz em nós enquanto espíritos, no nosso interior. Quanta coisa boa. Nós já trazemos o amor puro, nós já trazemos claridade, nós trazemos vida. E não damos a oportunidade para que isso floresça, para que isso ganhe dimensões magníficas, dimensões divinas de fato. E isso é importante que a gente comece a entender desde agora, para poder se desprender de determinados padrões de pensamento e comportamento, dando essa transformação interior, trazendo essa nova perspectiva de ser imortal, que é muito importante. E nosso Mestre Jesus, querido amigo, que está mais do que nunca presente entre nós, Ele disse pra gente: eu sou a luz do mundo. Eu e o Pai somos um. E a gente tem que ter bastante cuidado, porque Jesus em momento algum disse que é Deus. Quando Ele fala que é a luz do mundo, a gente está falando em luminosidade interior, Ele é uma luz, e naquele momento Ele trazia essa luz para uma sociedade, para um mundo que não conhecia essa luz de pureza, de amor sublime, de perfeição. Então Ele de fato era e continua sendo a luz do nosso mundo. Eu e o Pai somos um. Ele já está em sintonia tamanha com o amor do Pai, que ele se identifica com o Pai. Ele já estreitou os laços com o Pai. Isso que é essa autoiluminação perfeita e plena que Jesus trouxe para nós. Conhecereis de que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Nossa, como assim? Eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós? Sim, porque Jesus, Ele não estava falando dele enquanto Espírito, Ele não estava falando dele, Jesus, homem, Ele estava falando dessa centelha divina, desse amor puro, desse amor perfeito e pleno, de todas as virtudes, de tudo aquilo que nós trazemos de potencialidade no bem e no amor. Ele representa isso, Ele é isso tudo, E o Pai é isso tudo e muito mais. Então, como Ele fala que nós conheceremos que Ele está no Pai, ou seja, já está em comunhão com Deus. Nós também estamos em Jesus, porque todos nós somos criaturas divinas, assim como Jesus, que também passou pelas dificuldades que nós passamos, outras, mas dificuldades essas que levaram ele a evoluir, assim como nós estamos no processo de evolução, E quando ele fala que eu estou em vós, é isso, é a centelha divina de que nós estávamos falando, A centelha divina está em todos nós. Jesus nos mostra que atingiu a sua autoiluminação. E a autoiluminação é o que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui justamente em busca dessa transformação moral, dessa
transformação espiritual. E esse processo é conseguido através do exercício das virtudes. Seu Cristo interno se manifesta, ou seja, o Cristo interno de Jesus era manifesto, ou seja, ele já era plenamente a sua centelha divina, digamos assim. Não é mais uma centelha, ele é, certo? Então o Cristo interno dele já era plenamente manifesto, mas que nós ainda trazemos esse nosso Cristo interno, essa centelha divina obscurecida, infelizmente, pelos nossos pensamentos equivocados, pelos nossos sentimentos equivocados e as nossas condutas. Mas estamos aprendendo e vamos chegar lá. E a título de esclarecimento, nós fomos no Livro dos Espíritos, na questão 100, e trouxemos a escala espírita, para entendermos o que é ser um espírito puro, o que é essa perfeita comunicação entre nós e o nosso Cristo interno. E o nosso exemplo é Jesus, como nós falamos, e a gente pode classificar, de acordo com o Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que nós podemos classificar os espíritos, isso aí, uma classificação para nível didático. E ele diz o seguinte, que a primeira ordem dos espíritos puros, a segunda ordem dos bons espíritos e a terceira ordem os espíritos imperfeitos, que somos nós ainda. E esses espíritos de primeira ordem, esses espíritos puros, que são esses totalmente viventes da divindade que trazem, que são, eles nenhuma influência sofrem da matéria, não precisam mais reencarnar, porque eles já estão bastante distanciados dessa necessidade, porque já exercitaram todas as virtudes, eles são as virtudes. Enquanto nós ainda exercitamos para podermos internalizar e desenvolver a virtude, um espírito puro, ele já é virtudes, ele já é a virtude, todas elas. Então ele não sofre nenhuma influência da matéria, ele não precisa mais da matéria para se desenvolver. E ele tem uma superioridade intelectual e moral absoluta. Jesus, ele era a luz do mundo porque ele era moralmente e intelectualmente absolutamente superior. Então ele tinha, digamos assim, a moral, ele tinha o intelecto absolutamente desenvolvidos para poder chegar até nós e nos iluminar com seus conhecimentos, nos iluminar com a sua presença. E aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 114, Kardec perguntou o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E aí a gente já tem uma ideia da resposta, não é mesmo? E eles respondem o seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E aí é importante que a gente entenda que somos individualidades, somos indivíduos dentro do todo universal, somos uma família única, uma família universal. Porém, cada um é responsável pela sua própria evolução. Cada um é responsável por buscar o seu aperfeiçoamento moral e intelectual, seu aperfeiçoamento espiritual. Então, cada um tem a tarefa de buscar a sua reforma íntima. Ninguém pode fazer por nós, porque é algo que diz respeito somente às nossas vivências anteriores, à nossa vivência atual e o que nós pretendemos alcançar no nosso futuro, na nossa caminhada. E o José Lázaro Bollberg, no livro do Segredo das Bem-aventuranças, ele diz assim, que o Cristo interno está em todos, bastando que se criem condições propícias para que a sua manifestação flua através de nós. Olha só, é Jesus.
fluía através de Jesus o seu Cristo interno. Todas as coisas boas, todas as virtudes, o amor puro, aquela compreensão, aquela benevolência, aquela compaixão pura, ele emanava. E não era esforço, porque ele já é virtude. Então, a gente precisa criar condições para que a nossa centelha divina, ou seja, o nosso Cristo interno, se manifeste através de nós. Porque é alguma coisa que, como a gente viu lá no iniciozinho, a nossa centelha divina, quanto mais reluzente, quanto mais evoluída, não vai ser algo que vai atingir só nós, nem pensar. Que ainda que sejamos individualidades, nós somos membros de uma família única. Nós influenciamos o nosso próximo com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos. E Jesus é o maior exemplo disso que nós temos. Então, é importante a gente criar essa condição. E ele continua dizendo que, estando o recipiente com a vacuidade necessária, ou seja, expurgando as imperfeições, o Cristo viverá em nós. O Cristo, ele está meio que adormecido dentro de nós. A nossa centelha, ela está um bocadinho adormecida. Então a gente precisa criar condições. E que condições são essas? A gente expurgar, a gente tentar, à medida da nossa evolução, da nossa transformação, a gente tirar essas imperfeições, começar a eliminar de agora todo sentimento, todo pensamento, toda atitude que não é saudável, que não condiz com aquilo que nós sabemos através do Mestre, através da doutrina, de tantos outros irmãos espirituais, que não é uma conduta saudável. E vós sois a luz do mundo. Agora a gente pode tentar entender o que Cristo quis dizer com essa colocação. Luz, a gente entende como luz do Cristo interno, essa potência imanente em nós. Então Jesus estava falando da nossa centelha divina, do nosso Cristo interno. Nós temos essa potência, essa luminosidade belíssima dentro de nós. Tudo que faço, vós também podeis fazer e muito mais. Lembra disso que Jesus falou? E a gente, quando ouviu essa assertiva, falou: nossa, como que eu posso fazer o que Jesus faz? Como que eu posso fazer o que Jesus fazia? Bem, nós trazemos a mesma potencialidade. O momento ainda não é da gente conseguir fazer o que Jesus fazia, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir nem fazer, nós vamos conseguir ser o que Jesus é. Porque nós temos a mesma potencialidade. Deus nos criou iguais, simples e ignorantes, para que nós galgássemos a nossa escada evolutiva. E não era um privilégio seu, não era um privilégio de Jesus, recebido de graça do Pai, de forma alguma. Todos nós a possuímos. Nossa luz divina nem sempre está conscientizada. E aí é um ponto bastante importante. Como assim conscientizada? Quando nós procuramos estudar, procuramos com todas as nossas forças, com toda a nossa força de vontade, exercitar as virtudes, exercitar o nosso lado belo, potencialmente perfeito, né? Aí nós estamos trazendo à luz da nossa consciência, da nossa razão, essa necessidade evolutiva e a presença dessa luz divina. E quando nós não temos a consciência de que somos luz, nós somos luz, mesmo que nós estejamos um pouco apagadinhos, mas somos luz. Se a gente não tem consciência disso, é muito difícil, porque atrasamos o nosso processo de transformação. E por isso que é tão importante a gente participar de grupos de estudo, a gente participar ao máximo desses tipos de encontros, de palestras,
para podermos justamente nos conscientizarmos do que nós somos, de quem nós somos, o que nós queremos, para podermos exercitar as modificações que necessitamos. E essa luz conscientizada não é a presença de Deus que cura alguém. Do contrário, não haveria um só doente no mundo. Se fosse a presença de Deus que curasse nossas mazelas, não existiria doença. Porque Deus quer que a gente evolua, Deus quer que a gente seja feliz. E por isso que Ele nos tornou perfectíveis, porque nos criou espíritos iguais. Somos todos iguais. Não somos mais iguais na medida em que cada um está no seu processo evolutivo, cada um está no seu degrau evolutivo. Mas, aos olhos de Deus, somos todos iguais. E continua, é a consciência ou a conscientização da presença de Deus que dá vida ou saúde. Olha que coisa interessante. A gente é o responsável por nossa doença ou por nossa saúde. Porque nós trazemos a potencialidade divina dentro de nós. Nós temos essa luz divina. E aí, cabe a cada um fazer essa luz brilhar ou obscurecê-la um pouco mais. Mas quando temos a consciência de que somos luz, aí sim nós temos uma nova via de contato com essa nossa centelha divina para podermos melhorar e evoluir. E Jesus, Ele é luz, porque Ele já está totalmente ligado, totalmente transformado em luz, em amor puro, como a gente já comentou. E ele continuou a colocação dele dizendo o seguinte, Jesus, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. E aí vamos entender o que ele quis dizer com isso. O objetivo da luz, assim quanto o sal, é servir aos semelhantes e não a si mesmo. A luz existe para que possamos enxergar. Então, a luz que nós estamos procurando desenvolver dentro de nós, essa autoiluminação, ela servirá a nós e muito, muito mais, talvez, ao nosso semelhante. Porque ela serve, essa autoiluminação, ela serve como uma forma de podermos enxergar, de tirar o véu dos olhos, de enxergar a verdade por trás das circunstâncias que acontecem. Então, quando a gente retira esse véu e acende essa luz do conhecimento, essa luz do entendimento, a gente consegue enxergar a necessidade do nosso próximo. E por isso que serve aos semelhantes. No capítulo 11 do Evangelho fala sobre isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Né? E como a si mesmo? Então, primeiro a gente se autoilumina e depois a gente ajuda o próximo. Como diz aqui, devemos buscar a nossa autoiluminação. A gente precisa se autoiluminar justamente para poder enxergar o outro. Porque quando nós não estamos buscando essa autoiluminação, essa autorreflexão, essa luz, nós ainda ficamos presos, mergulhados no egoísmo, na vaidade, que nos impede de enxergar a necessidade real do nosso próximo. E devemos iluminar, ou seja, ensinar os nossos semelhantes naquilo que já temos. Então, autoiluminação é autoconhecimento e iluminar o outro é ensinar, é dar o conhecimento para o outro, dar ao outro aquilo que eu já tenho de bom, né?
E tem uma psicografia do Divaldo, ditada por Joana de Ângeles, que fala sobre a autoiluminação e o autoaperfeiçoamento. E ela fala o seguinte: depois que o ser humano desenvolveu o intelecto e a razão, deu-se conta que essas conquistas não lhe bastam à existência, porque não o preenchem interiormente. A iluminação é o vir a ser, o encontro com a realidade, a plenificação íntima. E aí a gente compreende que quando o ser humano desenvolveu essa capacidade intelectual, a razão, que é o que nos faculta a possibilidade de conhecer, de entender, a gente começou a perceber que só preencher o cérebro de conhecimentos, só preencher, não é de fato um preenchimento pleno. Por quê? Porque o nosso mundo interior, o nosso mundo espiritual, ele não é feito de palavras, ele é feito de prática, de sentimento. Então, a gente começou a enxergar a necessidade da iluminação, a necessidade da autoiluminação, desse crescer, de desvendar o que trazemos de potencialidade dentro de nós. E ela continua: certamente que a iluminação é um tentame de natureza espiritual, convidando a conscientização em torno da imortalidade. Então a iluminação é uma tentativa, um tentame, um objetivo, né, da natureza espiritual, uma tentativa de natureza espiritual, convidando a gente à conscientização em torno da imortalidade. Ou seja, a iluminação, ela é uma necessidade que nós sentimos, certo? E que faz com que nós tomemos consciência acerca da imortalidade, que faz com que nós busquemos entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu objetivo de vida? Que é o que hoje em dia leva muitas pessoas a caírem na armadilha da depressão, da ansiedade, dos transtornos mentais que a gente vê hoje tão grande quantidade. Por isso, porque as pessoas elas estão recebendo esse convite para a transformação, porque elas estão sentindo esse vazio existencial, mas ainda não têm essa consciência de que são espíritos imortais. E aí dificulta muita coisa, porque a vida passa a não ter tanto sentido, passa a ter aquele questionamento: o que adianta eu viver, de que adianta eu fazer determinada coisa, se eu vou morrer e acabou, e enquanto outros, na verdade, se entregam a vícios, a vida puramente material, tentando satisfazer aqueles prazeres físicos, carnais, porque entendem, na sua concepção, que a vida é finita, que quando morreu, acabou, não tem mais nada, então tem que curtir, que a palavra é essa, né? Eu tenho que curtir ao máximo, para depois quando eu ficar velho, não me arrepender, ou coisas do tipo. E é um grande equívoco, que traz muitos prejuízos espirituais, e assim a gente já o sabe, né? E ela continua: aquele que se ilumina descobre a vida na sua grandiosidade e experimenta um ilimitado sentimento de compaixão, acompanhado de gratidão a todos quantos o precederam, aos contemporâneos e àqueles que virão depois. Então, aquele que se iluminou, ele descobre, aquele que está se iluminando, que é o que a gente está buscando tanto fazer, descobre a beleza, a grandiosidade desses sentimentos de compaixão, de gratidão, por todo esse conhecimento, por tudo aquilo que foi trazido para nós como conhecimento. Essa espiritualidade maravilhosa que traz até hoje notícias para nós, novos conhecimentos, para que a gente se auto-ilumine, para que a gente entenda essa imortalidade de uma forma mais
convicta para podermos evoluir, porque o momento é chegado, a gente precisa buscar o quanto antes a nossa transformação moral, a nossa autoiluminação. Nunca foi tão necessário que a gente despertasse a nossa consciência para a nossa imortalidade. E quando Jesus continua assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, que nossa autoiluminação, ela é uma forma de ajudar ao próximo, porque a gente, se autoiluminando, consegue enxergar a necessidade do outro e ser uma pessoa que tem compaixão, que tem esse amor para doar ao seu próximo. Ela está glorificando ao Pai, ela está levando o nome de Deus para o próximo, para os outros, né? Através do seu exemplo, através das suas boas obras. E isso é imprescindível para a gente quando a gente deseja de fato uma transformação. Ele, Deus, né, sendo a luz do mundo, através do nosso canal puro e conscientizado, fluirá poderosamente sua luz. Isso está no livro do José Lázaro Bolberg, O Segredo das Bem-aventuranças. Ele diz que Deus, sendo a luz do mundo, ele consegue fluir a sua luz através de nós, se nós temos um canal puro e conscientizado. Se nós já atingimos a consciência da imortalidade, a consciência de que somos seres divinos e que temos um papel importante a desempenhar, tanto na nossa evolução quanto na evolução do nosso próximo. E isso é bastante importante de ser analisado, porque aí, não sei se você sente da mesma forma, mas recai sobre nós uma grande responsabilidade. A responsabilidade é que aquele que tem um pouco mais de conhecimento, a quem mais é dado, mais será cobrado, não é mesmo? Então, aquele que tem um pouco mais de conhecimento, ele tem a responsabilidade de exercitar, de levar esse conhecimento ao próximo. E aí vem o peso da responsabilidade, não é mesmo? É o Cristo interno, ou seja, a centelha divina, Deus em nós, que encontrará em Jesus o canal, o caminho de manifestação que diz: eu sou a luz do mundo. Então, o Cristo interno, essa centelha divina, foi ganhando espaço em Jesus, espiritualmente falando, claro, foi ganhando espaço em Jesus, até o momento que conseguiu se manifestar de forma plena, porque ele se fez o canal, de manifestação dessa divindade. Ele se fez o caminho de manifestação da divindade. E esse caminho ele só é conquistado através do exercício. E a gente já sabe dessa necessidade, não é mesmo? O simbolismo da luz do mundo, de que somos portadores, alerta-nos quanto às obrigações de cada um de nós para com a vida. Não se trata apenas de ter a luz, mas de ser a luz. Não basta a gente ter iluminação, ter conhecimento, se a gente não é conhecimento. E aí a gente recai numa reflexão. Quantos de nós estamos frequentando as nossas casas espíritas, estamos fazendo nossos estudos em casa, estamos frequentando os grupos de estudo da nossa casa espírita, e estamos praticando de fato o que estamos aprendendo? Estamos refletindo, internalizando e vivenciando o que estamos aprendendo? É uma pergunta que temos que nos fazer todos os dias. Isso aí não é perguntar para o nosso conhecido, é perguntar para nós mesmos.
eu estou fazendo esse caminho, eu estou me transformando nesse canal de comunicação com a minha divindade, eu estou criando esse caminho. E aí cada um tem que fazer essa autorreflexão, essa autoanálise. E no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte, na lição 180: podemos falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar valores da crença, exaltar paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que nos exornem a personalidade. Tudo isso podemos conquistar quando nos demoramos indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. E aí, olha que reflexão forte de Emmanuel, como sempre. Ele vem tocar nas nossas feridas para que a gente acorde, falando para nós que é tão fácil nós falarmos sobre fé, sobre Deus, sobre Jesus. É muito fácil a gente absorver aquela paz que vem dos nossos irmãos espirituais amigos, aquela paz que a gente recebe nas casas espíritas, do nosso afeto, enfim. É muito fácil a gente amontoar títulos, é muito fácil. Mas são situações que dão margem ao nosso ego, aos nossos sentimentos provisórios. Provisórios porque eles aos poucos vão sendo reorganizados, né? Então, quantos de nós ainda não estamos atrasando a nossa evolução nessa vida materialista, nessa vida de aparências? E que, na verdade, como falou aqui o Emmanuel, disse que avançar sem luz é impossível. Então, a aparência não engana a espiritualidade, a aparência não engana Deus e tampouco a aparência engana a nossa vibração. Porque nós vibramos aquilo que somos. Então, por uma questão de sintonia, não tem como eu falar de Deus, eu estar sempre numa casa espírita todos os dias ou qualquer templo religioso que eu frequente, sem que eu faça, sem que eu seja luz. Não tem como isso enganar a espiritualidade, porque no momento do desencarne eu vou ser atraído para onde a minha vibração verdadeira tem, como é que se diz? Tem atração, né? Tem compatibilidade. Então não adianta a gente viver de aparência. Viver de aparência, de máscaras, é para enganar o próximo. E aí a gente chega nesse momento tão importante que é essa situação do coronavírus que nós estamos vivenciando, que é um momento importantíssimo para o nosso aprendizado, para a nossa autorreflexão, autoiluminação. Porque quantas pessoas tiveram a oportunidade de enxergar que estavam vivendo de aparências, que numa situação como essa, que atingiu o mundo inteiro, as aparências, o material não importa. Não importa na medida em que não vai ser eu usar uma roupa de marca, não vai ser eu querer ter um corpo definido, ou eu, enfim, ter o celular do ano, ou ter um carro maravilhoso, que vai garantir que eu me sinta bem, que eu me sinta pleno, em paz comigo mesmo, dentro da minha casa, nessa quarentena. Quantos irmãos estão passando por situações gravíssimas de ansiedade, de desespero, de transtornos de pânico, justamente porque estão sendo obrigados, nesse momento, a lidar com o seu verdadeiro eu,
estar lidando não com a máscara do dia a dia, mas com a essência, ficar sozinho. Muitas vezes, ou tem tantos que estão sozinhos nesse momento, poxa, que oportunidade para entender a necessidade da autoiluminação, a necessidade do contato com a nossa centelha divina, que nos dá equilíbrio, tranquilidade, reforça mais a nossa fé. Enfim, é para a gente realmente refletir bastante sobre a nossa conduta até agora. E Carlos Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, diz o seguinte: canais limpos de todo apego, espelhos terços de qualquer jaça, tornar-nos-emos transparentes, e ninguém mais verá em nós a personalidade, que são os sentimentos egóicos de que falamos, a inveja, o orgulho, a vaidade, enfim, são esses sentimentos. Mas encontrará o Cristo na intimidade, falando por nossa boca, agindo por nossas mãos, iluminando a todos com o nosso amor, que é o amor dele a expandir-se por nosso intermédio. Olha que coisa linda! Quando nós limparmos os canais de conexão com o nosso Cristo interno, ninguém mais vai ver nossa personalidade. Nossa personalidade é a superfície. A nossa personalidade, ela é, na verdade, um conjunto de vivências do passado, vivências atuais. É um conjunto de, vamos dizer assim, de máscaras que nós criamos e colocamos nessa nossa centelha divina, nesse nosso eu verdadeiro. Então, quando nós limparmos esses canais de conexão, limparmos essa personalidade, que não é de fato quem nós somos, em essência, encontraremos o Cristo na nossa intimidade, falando por nossa boca, ou seja, estaremos iluminados, estaremos plenamente iluminados, assim como Jesus, que o que fala através dele é o seu Cristo interno, é a sua centelha divina, é o seu eu mais profundo e verdadeiro, é aquele eu que está conectado com o divino, que está conectado com o Pai. E esse amor, esse eu divino, se expande através de Jesus e se expandirá através de nós, alcançando o nosso próximo. Que nós tenhamos uma noite abençoada, bastante reflexiva sobre essa oportunidade que nós estamos tendo de autorreflexão, essa oportunidade que nós estamos tendo de transformação. Transformação essa que não é feita do dia para a noite, mas que as decisões que nós tomamos hoje, elas vão se refletir positivamente no nosso amanhã. E isso é muito importante que seja feito. E agora eu convido a todos que estão assistindo nesse momento, a gente elevar o nosso pensamento mais uma vez ao nosso Mestre em agradecimento pelo seu amor por nós, que foi tão dificultoso para ele se tornar pequeno e encarnar, estar aqui entre nós, e foi por amor, e que nós, por esse mesmo amor, possamos lutar, possamos ter força e vontade para superar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e fazermos brilhar o nosso Cristo interno. Então, vamos colocar Jesus em nossa tela mental e vamos vibrar, irmãos, por todo o nosso planeta, que nesse momento a luz do nosso Criador possa envolver a todos nós, possa envolver o nosso planeta, tão necessitado nesse momento de amparo, de luz, de harmonia e de equilíbrio. Mestre querido, toque os corações de todos nós, querido amigo. Que o Senhor possa, no seu infinito amor e bondade, Mestre,
levar a mensagem da Boa Nova através de nós a todos os nossos irmãos que estão tão necessitados. Que a sua luz possa resplandecer nos recantos mais obscuros, nos planos espiritual e físico, Mestre. Por favor, querido amigo, envolva todos nós na noite de hoje. Que a paz se faça presente. Que os governantes espirituais, os governantes do orbe, dos planetas, dos países, junto com o Senhor, que é o governante do nosso planeta, que eles possam tomar decisões acertadas, que eles possam tomar decisões em benefício de todos, Mestre, em benefício da saúde do próximo. Envolva todos nós, hoje e sempre, Mestre querido. Graças a Deus. Uma boa noite, fique com Deus.